Pastor André, graça e paz do Senhor Jesus para vocês que estão aqui no templo e para vocês também que estão em casa aí, tá bom? Olha, nós estamos com muita saudade aí de vocês. O pastor André estava falando aqui a respeito, né, de quanto tempo vai durar isso, né? Mas a palavra que eu tenho pegado e colocado em prática, que vai passar. Tudo isso vai passar. E nós vamos ter mais uma vitória de Deus e creio que nós vamos poder estarmos todos juntos para louvar, agradecer e engrandecer o nome do nosso Deus. E eu queria, nesse momento, sem perca de tempo, agradecer também ao nosso pastor Arnolfo pela confiança que ele tem na vida dos pastores aqui da igreja, né, que nós temos pregado aqui, vindo aqui a pregar a palavra de Deus. E nessa noite, eu quero convidá-los a pegar a sua Bíblia e abrir ela em 1 Timóteo, capítulo 2. E nós vamos estar lendo aqui alguns versículos. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu daria prática de oração. Que nós precisamos nesses dias, nós estamos precisando fazer isso. Amém? Estarmos orando, estarmos passando, né, o nosso tempo ali junto com Deus, para que possamos suportar todas essas coisas aí, amém? Então, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 1 em diante, que diz assim: Admoesto-te, pois, antes que tudo se façam, deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Amém e graças a Deus. Já foi orado, mas eu quero pedir ao Senhor que a presença do Espírito Santo, ela se manifeste aqui sobre a minha vida, Pai, para que eu não fale nada de mim, mas tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, dentro dessa palavra ao qual nós preparamos junto a Ti, para poder estarmos aqui apregoando, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço que eu diminua e o Senhor cresça a partir de agora na minha vida, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós temos um texto aqui base aqui, que é 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 6, que Paulo, ele passa aqui algumas instruções aqui à igreja ao qual Timóteo estava dirigindo. Timóteo, na realidade, foi uma cria, de Paulo. Paulo praticamente que formou a Timóteo e deixou ele numa igreja, e essa igreja estava tudo bem, mas Paulo sempre tinha aquele zelo, como o nosso pastor Arnolfo tem esse zelo para com os pastores dele também. Ele sempre está nos orientando, ele sempre está nos colocando sempre a par daquilo que nós precisamos estarmos fazendo. E não só nós, os pastores, mas sim também toda a igreja, toda a congregação, ele tem sempre orientado, ele tem sempre, colocado palavras ao qual Deus tem dado muita sabedoria a ele nas lives que ele faz. Então, se você não está acompanhando, acompanhe essas lives. Isso vai te fortificar, pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Então, Timóteo aqui, ele está o quê? Admoestando aqui Paulo admoesta o quê? Timóteo, para que ele tenha, na realidade, o quê? Uma vida de oração. Ele possa saber para quê e para onde ele está orando. Porque muitos de nós, às vezes, amados irmãos, nós oramos, mas nós não sabemos, às vezes, a realidade e o valor real da oração. Nós não sabemos muitas das vezes o poder que pode ter
quando nós estamos orando a Deus. Nós não sabemos, de repente, muitas das vezes, o poder que nós temos, o quê? Para vencer todos os males. A palavra de Deus diz, lá em Daniel, quando Daniel fez aquele jejum lá e consagrou sua vida durante 21 dias, a Bíblia fala o quê? Que ele orando e parecia que nada chegava. Mas Daniel, ele não desistiu. Daniel, ele persistiu, ele foi em frente, ele foi o quê? Buscando aquilo que ele tinha certeza de que era o quê? O Deus vivo ao qual ele servia. Então, amados irmãos, nós precisamos dos nossos dias que nós estamos passando de dificuldade, né? E ter o quê? Essa convicção de que Deus está na nossa frente. Quase sempre o quê? Nós saímos o quê? Correndo à frente, tomando o quê? As nossas decisões. Às vezes nós saímos correndo, tomando as nossas decisões, e somente o que depois de um barco está o que afundando é que o que coloquei isso aqui, lembramos de orar. É quando o barco às vezes está afundando que muitas das vezes nós queremos orar. Quando estava lá, né, quando Jesus colocou seus discípulos num barco e pegou e falou: olha, eu vou ali e volto, né? Vou ali e volto. Quer dizer, colocou e de repente o que? Começa a soprar uma tempestade. Começa a soprar. Eles estavam até aquele momento ali, devia estar batendo um papo um com o outro ali. Meu Deus, como é que Jesus vai chegar aqui? Nós já estamos em alto mar aqui, e agora começa essa ventania, começa esse barco agora, querer naufragar. E o que vai acontecer? E de repente o que? Aí eles começam aqui, de repente, pensar em alguma coisa. É o que muitas das vezes acontece comigo, pode acontecer também com você, de nós deixarmos o que? Para fazer a oração somente na hora que nós estamos precisando. E agora, se nós pegarmos e orarmos antes, nós estamos o que? Nos precavendo. Amém? Nós estamos nos precavendo a respeito o que? De tudo que vai acontecer à frente, porque tudo que vai acontecer à frente, se nós estivermos em dia com Deus, você pode ter certeza, você vai passar pela prova e dando glória a Deus. Você vai passar pela prova falando: Senhor, Tu és comigo, Senhor, Tu estás aqui, e nada vai conseguir abalar a tua vida. Mas é necessário que nós tenhamos o quê? Uma preparação através da oração. Através da oração é que nós vamos ter o quê? As respostas vindas de Deus. Eu coloquei aqui no primeiro ponto: antes de tudo, orar por seus assuntos pessoais. Amados irmãos, nós precisamos orar pelos nossos assuntos pessoais. Eu coloquei mais algo aqui nas anotações: antes de comprar, emprestar e dar ou vender. Você precisa orar antes de comprar, de emprestar, de dar e vender. Antes de sair de casa, antes de voltar para casa. Você precisa o quê? Orar antes de discutir em relação ao cônjuge, no caso, filhos, parentes, patrão. Você precisa orar antes de tudo. Ore. Ore antes de tudo que você vai ter que fazer, que você precisa fazer. Você vai dar um passo, ore. Você vai fazer algo, ore. Porque a oração, ela é a chave que nós temos para quê? Para alcançar a proteção de Deus na nossa vida. Quando nós oramos, nós estamos na realidade o quê? Entrando dentro de um blindado. Por quê? Porque Deus, quando o mal tentar chegar perto de nós, Ele vai ver o quê? Que nós estamos blindados o quê? Pela palavra de Deus, pelo poder da oração, aleluia. E então Deus, Ele vai fazer o quê? Tudo acontecer de melhor na minha vida, na sua vida. Então não pasme no meio do caminho, não pare no meio do caminho. Todos os homens de Deus, Davi, quando ia para a guerra, ele orava.
pedia direção a Deus. Deus, eu tenho que ir, eu vou ou não vou? Ele sempre perguntava. Moisés, quando foi tomar a direção de Deus, ele orou também. Abraão orou. Todos os servos de Deus, se você parar dentro da Bíblia, antes ele se orientou com Deus. Antes ele se orientou com Deus. É a partir do momento que nós somos orientados por Deus, é que nós vamos ter o quê? Uma vivência melhor, nós vamos conseguir passar pelas dificuldades, nós vamos enfrentar tudo e qualquer coisa em nome do Senhor Jesus. Então, olha, amados irmãos, eu já vi muitas pessoas clamando pelo nome de Jesus, mas olha, eu perguntava para mim, será que verdadeiramente Jesus está com essa pessoa? É necessário que nós venhamos fazer análise. É necessário que nós venhamos fazer análise. Você quer ver? Daniel, quando orava, a Bíblia fala que o rei da Pérsia, que representa na realidade Satanás, o que aconteceu? Ele segurou lá o anjo que estava trazendo a resposta para Daniel. Sim ou não? Amém? Então, olha só. Aí eu coloco, né, aqui uma ilustração que existe 3 céus. 3 céus. O céu que nós vemos, aonde vagam as aves, você vê as nuvens aí, é o primeiro céu. O segundo céu está lá em Efésios capítulo 6, que fala o quê? Aonde estão o quê? As potestades, as forças contrárias, que estão aonde? Nas regiões celestiais. E existe aonde? O terceiro céu, aonde está o Deus Todo-Poderoso. Segura aí agora que você vai ver o que Deus quer falar comigo e quer falar com você. Quando você começa a orar, você passa o primeiro céu. Mas se a sua oração, se a sua presença diante de Deus não estiver confirmada, ela fica no segundo céu. É aonde estão as potestades, é as forças contrárias, é aonde muitas das vezes nós estamos orando e o que acontece? Parece que a nossa oração não passa do teto, parece que nós desanimamos, parece que nós confundimos as palavras, parece que nós deixamos o quê? As coisas acontecer e isso não vai o quê? Passar pelo segundo céu. Mas agora eu falo contigo, irmãos, se nós estivermos preparados a respeito da oração, você começa a orar, a tua oração passa o primeiro céu, passa o segundo céu, chega ao terceiro céu, e Deus fala, recebe aí meu filho, porque a tua oração chegou a mim. A tua oração chegou a mim. Então é necessário que haja uma preparação. Convida o Espírito Santo, ele vai te dar sabedoria. Convida o Espírito Santo, ele vai te dar entendimento. Convida o Espírito Santo, ele vai fazer algo novo para você. E você vai ter as palavras certas no tempo certo. Então, queridos, olha, antes de tudo, o quê? Ore e faça conforme os servos de Deus relatados dentro da Bíblia. Segundo ponto, antes de tudo, ore em favor de todos os homens. Irmão, nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Nós precisamos orar, nós não podemos ser gananciosos. Nós temos que orar pela vida dos nossos irmãos. Preste atenção em algo que eu vou dizer para vocês. Uma certa vez eu orando, e Deus falou isso comigo, por isso que eu estou pregando aqui, que Deus uma vez falou isso comigo. Pare de orar por você e ore pelos outros. Eu fiz um propósito com Deus. Todas as minhas refeições que eu faço hoje, eu levanto um clamor pelos missionários no campo. Eu levanto um clamor por aqueles que estão passando dificuldades. Eu levanto um clamor para aqueles necessitados, aqueles que de repente hoje estão dentro de casa, não podem sair. Eu tenho levantado um clamor para essas pessoas. Irmãos, olha, eu falo com vocês. Aleluia! Glórias a Deus. Olha, Deus tem respondido as minhas orações, aleluia, e ao mesmo tempo as bênçãos continuam chegando dentro da minha
casa. Então, quando você ora pelos outros, Deus, Ele reconhece o teu coração e fala: nossa, Ele está pedindo por alguém lá, olha, eu vou recompensá-lo também. Mas não é uma troca isso, preste atenção, não é uma troca, é o favor imerecido que Ele nos deu, é a graça. É a graça que nós temos em Cristo Jesus, é que vai fazer isso, porque você vai ter amor ao teu próximo. Então ore por todos os homens, ore pelas autoridades. Nesses dias nós vimos muitas críticas, ore pelas autoridades. Esse é o papel. Paulo estava relatando para Timóteo aqui que nós temos que orar pelas autoridades. E muitas das vezes nós fazemos errado. Sim ou não? Nós fazemos errado. Então olha só, antes de criticar, reclamar, protestar, entrar em pânico, orai pelos governantes, para o quê? Que vivamos em uma vida tranquila e mansa, em todo o que? A piedade e respeito. Antes de julgar e condenar as pessoas, orai por todos os homens. Antes de se isolar ou isolar os outros, o quê? Orai por todos e sejam bons, sejam maus. Pessoas sejam boas, sejam mal. Fez algo de ruim para mim, ore por ele, porque a Bíblia diz o quê? Que nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Jesus lá quando foi pego lá no Getsêmani lá, Pedro cortou a orelha daquele soldado lá, e Jesus correu na frente, não faça isso. Por quê? Porque tinha um propósito ali naquele processo ali. Era necessário que eles pegassem Jesus, oh aleluia, para que hoje eu e você tivéssemos acesso ao Deus Todo-Poderoso por intermédio dele, aleluia. Então é por isso que a palavra de Deus fala aqui, porque não há, no verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, amados irmãos, não adianta eu clamar por A ou B, eu tenho que clamar por Jesus. Eu tenho que clamar pelo Deus Todo-Poderoso, aquele que pagou o preço lá na cruz do Calvário pela minha vida. Então é necessário que eu e você façamos o quê? Orações inteligentes. Eu já preguei outras vezes, falei aqui sobre a oração de Ana. Ana teve o quê? Fez uma oração inteligente. Ela pegou, pediu ao Senhor um filho homem. Pediu um filho homem. Ele não foi mulher que ela pediu, me deu um varão. E depois que ele desmamar, eu levarei ele para dentro do templo e lá ele servirá ao Senhor. Foi o propósito que ela fez com Deus. Ela fez e cumpriu aquele propósito. Mas o que aconteceu? Está lá relatado lá. Eli já estava para ser descartado já, porque ele já tinha feito coisas erradas lá e Deus já não estava mais aceitando o quê? O sacerdócio dele. Então o que acontece? Samuel então o quê? Entra dentro do templo, aprende tudo que precisava do sacerdócio e depois é nomeado sacerdócio. Um dos maiores homens, dos maiores sacerdotes dentro da palavra de Deus. Ela fez uma oração inteligente, ela pediu algo, Deus respondeu para ela, olha só, Deus respondeu para ela com fogo. Elias precisava vencer aqueles profetas de Baal. Ele falou: Senhor, com poucas palavras, querido, preste atenção, com poucas palavras. E muitas das vezes nós achamos que nós precisamos fazer oração de 2 horas, 3 horas, se for possível, faça. Não estou falando que não é necessário, mas olha, a oração centrada, ela leva muito mais a presença de Deus que de repente uma oração de 2 horas, uma oração de 5 minutos. Se eu falasse com você para fazer um experimento aqui, eu pedia para você fechar os seus olhos e fazer uma oração, pedir o que você quiser aqui diante de Deus. Você ia pedir muitas coisas,
Eu ia marcar aqui no relógio. Durante 30 segundos você consegue pedir muita coisa. Agora imagine se eu dou 1 minuto para Deus no meu dia. Imagine se eu dou 2 minutos para Deus. Imagine se eu dou 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos para Deus no meu dia. Quantas coisas eu posso falar com Deus? Quantas coisas eu posso pedir? Quantas coisas eu posso agradecer a Deus dentro desses 5 minutos que de repente eu possa dar para Deus? E nós falamos às vezes que não temos tempo para orar. A oração, ela é a chave para a nossa vitória. E hoje é o culto da vitória. Você precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer uma oração inteligente. Fazer uma oração onde você vai ver na realidade o que? As respostas de Deus. Certamente o que? As suas críticas serão o que? Mais coerentes. Você terá críticas, você será um crítico. Que nós precisamos ser críticos também. Mas suas críticas vai ser mais com coerência. Você vai saber criticar de uma forma que não vai ofender, de uma forma que não vai deixar as pessoas chateadas. Os irmãos estavam ali, graças a Deus, eu cheguei ali, eles com bom grado ali, que não pode ficar, amém? No caso, né, junto, eu peguei e falei assim, mas daqui a pouco lá em casa, lá vocês vão ficar bem junto, né? Aleluia, glória a Deus. Então olha só, preste atenção, irmãos. Mas ele de bom grado, eles pegaram, fizeram o quê? Atenderam o meu pedido, aleluia. Então, amados irmãos, você tem o quê? Prudência, coerência, para poder entender ou resolver certas coisas. Já estou terminando. Olha só, as suas reclamações mais justas e os seus o quê? Protestos mais eficazes. A crise, olha só, a crise já não te afetará da mesma intensidade no caso. Você que está aqui, vira para o outro lado do seu irmão aí e fala com ele. Olha, crente não precisa ter crise. Fala assim, se tiver, fala com ele aí. Se tiver, e você em casa aí, fala aí, você está sentado no sofá aí, né? Fala com ele aí. Se tiver crise, fala, tiver crise, fala, Jesus resolve para você, aleluia! Jesus resolve para você se tiver crise. E o terceiro ponto e o último para nós terminarmos aqui. Antes de tudo, orar em favor dos nossos convertidos. Irmãos, quantas pessoas convertidas, pastor André, de repente aceitaram a Jesus e entrou esse processo todo aí. Como é que está a vida dessas pessoas? De repente eu conheço algum, eu preciso, eu que já tenho uma experiência maior, eu preciso estar indo até essa pessoa, indo não, né? Ou de repente dar uma ligação, passar uma mensagem para essa pessoa de encorajamento. Faça isso, querido. Você precisa orar por essas pessoas. Esses dias atrás, o meu pai, eu fui dormir com ele. Ele está com mal de Parkinson e Alzheimer. E eu fui dormir com ele. Aí naquela noite lá, eu não consigo, quando eu vou lá dormir com ele, eu não consigo, porque ele já está bem debilitado, 87 anos, já quase não está andando com andador, e ele pega aquele andador, e a gente fica com medo de cair, e a gente acaba não dormindo. E então eu peguei e falei assim, meu Deus, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou orar. Eu vou orar. Orei, depois fui lá no Facebook, coloquei lá uma frase lá, no meu status lá, coloquei uma frase lá. Irmãos, uma pessoa pegou, me chamou no privado, pegou e falou assim, pastor, ora por mim que eu estou aqui dentro de casa, estou sem dormir, não consigo dormir, há uma dor dentro do meu peito aqui e eu não consigo dormir. Peguei, liguei para aquela pessoa e orei por ela. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, diz ela que depois que foi feita a oração, não é a minha oração, irmão, é a presença de Deus, é a fé dela. Então nós precisamos o quê? Fazer isso. De repente você sabe de pessoas que estão precisando de uma oração, você precisa o quê? Fazer essa oração. A prática da oração, irmãos, ela vai fazer o quê? A diferença na minha vida e na sua vida. A prática da oração vai nos levar a lugares mais altos.
A prática da oração vai trazer paz para dentro da nossa casa. A prática da oração vai trazer paz para dentro da nossa família. E nós veremos a glória de Deus todos os dias. Mas é necessário. Já que eu já citei Daniel, que é para a gente terminar, eu quero citar Daniel aqui, para a gente finalizar essa palavra, essa meditação. Daniel, ele foi levado lá, ele foi levado para dentro de um reinado que não era o dele, ele foi levado cativo. Ele era, segundo a Bíblia, era um homem formoso. Ele e os companheiros dele eram homens formosos. Então, quer dizer, levaram ele para lá, mas ele resolveu não se contaminar, amém? Não se contaminar com os manjares do rei. E ele não praticou nada de errado ali dentro daquele reinado. E nós, eu e você também, nós precisamos ter esse zelo. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos o erro, nós deixamos o pecado de lado e nos concentramos numa oração eficaz, pode ter certeza que Deus ele vai te ouvir e vai te atender. Então não fique com medo. Você de casa aí, não fique com medo. Deus está contigo. Deus quer fazer algo na sua vida. Você de casa aí, Deus quer trazer paz para a sua casa. Deus quer trazer harmonia para dentro da tua casa. Olha, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar, irmãos. Isso tudo vai passar. E nós veremos, continuaremos vendo a glória de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Daniel passou lá pela cova dos leões, passou lá por tantos processos lá, mas Deus estava com ele. Deus estava com os companheiros dele na fornalha de fogo lá. Mas é o processo da oração. Quando nós oramos e temos a prática da oração, a nossa vida sempre vai ser melhor. A nossa vida sempre vai ser melhor. Então, em nome de Jesus, que vocês possam ficar com essa palavra. Rapidamente aqui, eu quero deixar uma oração aqui para vocês, e logo depois já vou passar para o pastor André, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está em casa aí, eu quero orar, eu quero declarar a vitória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família nesse momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem dado para cada um de nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor, meu Pai, tem, Senhor Deus, nos inspirado, Senhor Deus, para poder dar continuidade. Te agradecemos, Senhor Deus, porque esse vírus ainda não chegou na gente e eu creio que não vai chegar também. Em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre as famílias, eu profetizo isso na cidade de Itaperuna, as pessoas que possam estar contaminadas, que elas sejam curadas nessa noite, em nome de Jesus. Porque o Senhor fala, Deus, na tua palavra, que através, Senhor Deus, de uma oração, nós podemos, Senhor Deus, alcançar outras vidas. Então, meu Senhor, que assim seja feito. Alcança essas vidas que estão carecendo, alcança essas vidas, Senhor Deus, que precisam aceitar-te como Senhor e Salvador da vida deles. Em nome de Jesus. Abra as portas dos céus, Senhor Deus, e derrama mais da tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus.